Corretor de imóveis iniciante, se afiliar a uma imobiliária ou ser autônomo? É isso que nós vamos ver nesse vídeo agora. Vem comigo. Bom, apesar de parecer uma pergunta simples, é uma pergunta que exige que nós elenquemos várias situações diferentes, várias explicações, vários itens diferentes. Por quê? Ser autônomo vai te dar a necessidade de ter iniciativa para ações, de ter discernimento para ações, de criar uma desenvoltura e um dom do improviso muito maior do que você ir para a imobiliária e ser afiliado a uma imobiliária ou uma incorporadora, uma house. Então, primeiro, trata-se não de perfil comportamental ainda, apesar de que seu perfil comportamental cruzar com todas essas coisas que estou falando, mas simplesmente de um perfil de iniciativa. Às vezes o seu temperamento, o seu humor necessita que o movimento da corporação, o movimento das pessoas ao teu redor exista, para que daí você se sinta motivado a fazer algumas coisas. Então, por exemplo, você chega com a energia lá embaixo no escritório, daqui a pouco um colega começa a ligar para cliente, o outro sai para visitar a obra, imóvel e tudo mais, e isso vai te estimulando, vou ligar também. Esse tipo de pessoa é o que chamamos de pessoas não gerenciável, não autogerenciável. É uma pessoa que não sabe se autogerenciar, ela não tem iniciativa própria para fazer o que tem que ser feito. Naturalmente, uma pessoa como essa precisa estar dentro de uma corporação que coloque ela dentro de ações que ela simplesmente, mecanicamente comece a exercitar, até que ela consiga criar a própria forma de atender e também criar a própria desenvoltura, ou não, ou vai sempre seguir as regras da imobiliária. Abrindo uma aspas aqui, por isso que eu falei vários itens, tem imobiliárias que vão ser pior ainda do que essa pessoa ser autônomo, porque tem imobiliárias que têm ações, tem uma cultura de trabalho que é nociva a fechar vendas todos os meses e com mais facilidade. Por exemplo, uma imobiliária que faz com que só tenha uma pessoa que tenha acesso aos proprietários. Como que um corretor vai ter a velocidade, vai poder ter rapidez, vai poder ter conexão com a parte vendedora se ele não consegue falar direto com a parte vendedora? Então ele tem toda a emoção do atendimento, todo o emocional do cliente comprador e ele não consegue passar isso para o vendedor. Então tem imobiliárias que esse tipo de trabalho vai engessar as vendas. Por quê? Porque vai pegar uma pessoa totalmente fria, totalmente sem a emoção dessa família, desse investidor que está sendo atendido e vai lá simplesmente trocar metro quadrado por uma proposta de entrada mais parcelamentos. Então, por isso, fechando essa aspas, voltando, ser autônomo ou ir para uma imobiliária vai depender disso. Se você é autogerenciável, não, eu tenho energia própria, eu acordo, já sei o que eu vou fazer, e vou fazendo, até prefiro fazer mais silenciosamente, prefiro fazer sem barulho, sem tumulto ao redor, então você com certeza vai ter resultado como autônomo, mesmo sendo de home office. Lógico que existe uma infinidade de ações e uma mudança necessária de comportamento para que os clientes vendedores e os clientes compradores se abram para você. Mas aqui a gente já sai da explicação, se é melhor ser autônomo, sozinho, home office, ou ir para uma imobiliária, uma house, uma incorporadora. Aqui nós vamos falar de um processo comum que em algumas imobiliárias, você como autônomo, dono do seu próprio nariz, ou você participando de imobiliária, você vai ter que fazer. Por exemplo, agenciar imóveis, angariar imóveis, captar imóveis à venda. Tem imobiliárias que têm o agente captador. Mas mesmo tendo o agente captador, que se chama agenciador ou angariador, você também como corretor, como um corretor que quer bater venda todos os meses, mais de 1 milhão em comissão por ano ou por semestre, como eu formo corretores que fazem isso, vai ter que ter o dom disso. Porque às vezes nós estamos aqui olhando todos esses imóveis e eu estou aqui num hobby, num lazer, ou estou em qualquer lugar e eu percebo que a casa que seria ideal para o meu cliente não é nenhuma dessas que está à venda, mas é aquela ali. E eu posso, se treinado da forma correta, me aproximar daquele proprietário, buscar recursos para ter os contatos daquele proprietário e ligar e fazer uma angariação de um imóvel que ninguém tem, às vezes nem mesmo eu, angariador da própria imobiliária. E eu posso fazer assim rápido, agora, sem ter que ligar para a imobiliária, avisar para o angariador, tem a casa, quadra tal, eu pego, vê se consegue para mim, não, eu já saio daqui agora. Já angario, de repente já pego o vendedor também com o intuito, o ímpeto de vender e está aqui conversando com a esposa dele, vamos colocar a casa à venda? E já agencio muito mais rapidamente. Então essa é uma atribuição que tem imobiliárias que não estimulam essa cultura do corretor ser um angariador, um agenciador, com medo de perder esse corretor, de fazer com que ele seja um corretor completo, que saiba tudo e vire concorrente. É uma burrice, porque o medo do corretor virar concorrente é a falta do degrau a mais depois que ele vira um cara que vende todos os meses. Mas aí nós vamos entrar no assunto para um outro vídeo. Bom, quem ganha mais? O autônomo ou quem trabalha numa incorporadora, numa house ou numa imobiliária de avulsos e terceiros? Eu posso falar que, literalmente,
o percentual de comissão para quem trabalha sozinho, geralmente, quando não vende em parceria, é 100% para si. Então uma comissão de 30 mil reais, 30 mil reais para si. Porém, todos os custos para que ele consiga ter cliente, imóvel, para que ele consiga ter um site, para que ele faça anúncios, saem dele. 100%, todos. Já um corretor de uma imobiliária, de uma house, de uma incorporação, muitas das vezes não precisa fazer anúncio, não precisa pagar os custos de um site, não precisam pagar os custos de manter uma estrutura com ar-condicionado, com cafezinho, com luz, com água funcionando e ganha a parte dele entre 33, 35, 38, 39, 40 e às vezes até 50, 60, 65% ou no caso de algumas imobiliárias que eu já montei, 75% de comissão para o corretor. São exceções, a maioria paga entre 40% e 50% do valor total da comissão para o corretor. Então, nesse prisma, você olhar assim, poxa, então vale mais a pena eu ser sozinho, porque aí eu vou ganhar a comissão, 100% da comissão? Pode ser que sim, ou pode ser que você tente isso, se quebre, fique mais endividado do que quando entrou para o mercado imobiliário, por ter um olho gordo demais, uma ambição demais e uma ganância demais, né? Então, nesse caso, eu posso te falar com todo o coração, você tem que fazer é ter um mentor, um treinador, para que ele possa te orientar fora das suas emoções. Por quê? Tem as pessoas que vão ser autônomas de home office, vão bater 1 milhão em comissão, como eu tenho prova disso, vou deixar aqui no final desse vídeo para você ver o depoimento dele, comprou a casa dele de 1 milhão em comissão, totalmente autônomo, do zero, trabalhando em casa, home office, não entendi documentação de nada, tudo isso dentro da minha formação chamada Corretor Vencedor, onde tem a minha assessoria também. Ele entrou e não é 50 mil reais, não é o valor de uma faculdade, é bem mais barato que isso. E você pode ter grandes resultados. Como eu já vi corretores saírem de imobiliária, abrir o seu próprio negócio, agora a comissão é só minha, chega de repartir comissão com aquele cara que não fazia nada e tal. Não fazia nada aos seus olhos, né? Mas vai lá, faz 1, 2 ou 3 vendas sozinho por ano. Na média, ele vendia bem mais estando numa imobiliária e repartia comissão. No final ganhava mais dinheiro. E sozinho, ele se quebrou, passou muita dificuldade e vendeu menos. Ó, vou te passar algumas atribuições que a imobiliária tem, que geralmente o corretor nem faz ideia do quanto isso dá dor de cabeça para manter. Um bom sistema. Todo mês religiosamente pagar o sistema em dia, controlar o sistema, quando o sistema dá bug, ligar para o suporte e tal. Tudo isso a imobiliária faz sem que você, corretor, muitas vezes nem perceba, tá? Manter aluguel do escritório em dia, todos religiosamente, se venderam, se não venderam, pagar o aluguel do escritório. Ar-condicionado, né? Luz, água, secretária, conseguir introduzir a imobiliária dentro dos lançamentos da cidade e também fazer que a imobiliária tenha um respeito para que facilite as angariações e os agenciamentos de imóveis, ter outdoors, ter placas de vendas, tudo isso, gente, é muito dinheiro somado. Ah, mas é só R$1.000 tal coisa, só R$1.000. Quando vê dá 24, 25, 30 mil reais todos os meses. Mais o que você vai ter gasto de anúncios, mais o que você vai ter gasto aí para que na tentativa de fazer a sua imobiliária crescer. Então, só para que você tenha uma ideia, geralmente o custo de uma imobiliária muito barata e varia, claro, de região para região no Brasil, mas só o custo para manter o básico de site, sistemas, internet, água, luz de uma secretária vai entre 7 e 8 mil reais mês, todos os dias, dependendo, logicamente, do tamanho da imobiliária, do tamanho do metro quadrado dessa sala comercial, desse local, dependendo da cidade que está, pode mudar completamente. Mas é uma média que eu posso te dar de uma cidade aí entre 50 e 100 mil habitantes. Bacana? Já o autônomo. Altemir, o autônomo ele vai precisar ter um site. Eu ensino corretores a não precisar de site, apesar de site ser a primeira coisa que ele deveria ter assim que pode investir no seu negócio, né? O site, gente, o próprio site é muito melhor do que portais. Isso também eu vou deixar para um outro assunto. Mas só para que você entenda, é muito mais fácil a pessoa lembrar de você a curto, a médio, a longo prazo, quando ela vê assim, como é que era o nome do corretor? www.altemirrocha.com, do que portal viver não sei do que /Altemir. Entendeu a jogada? Não que essas ferramentas não possam te auxiliar. Eu só indico que se você vai investir, invista já na sua marca. Então o autônomo não vai precisar ter uma grande estrutura no começo até fazer a primeira venda. Hoje existe o marketplace do Facebook, hoje existe os trabalhos de redes sociais para que você consiga alcançar a pessoa de forma gratuita
ou não precisa ter também. Hoje existe já os anúncios direto de Google para o WhatsApp e direto de Facebook e Instagram para o WhatsApp. Também ensinei isso na minha formação Corretor Vencedor. E aí você já tem clientes para poder ir atrás de imóveis para eles, ou você já tinha imóveis e só vai atrás de clientes também. Então, para que você entenda mais um pouquinho, o corretor autônomo ele vai ter que fazer um trabalho de administração, de gestão bem grande, tá? Mas como é uma profissão muito maravilhosa, eu preciso ter isso, Altemir, de fato, a maioria das pessoas preferem ter. Mas sabe um outro jeito de ganhar muito dinheiro na corretagem? É você só ser uma boa pessoa de networking e aí você conecta o parceiro que tem imóvel com clientes interessados. Então você é muito bom de network, consegue conexão com pessoas que estão interessadas em apartamentos, em casas e terrenos, vai atrás de imobiliárias parceiras e racha comissão para fazer os atendimentos e oferecer esses imóveis. Gente, é genial demais. Eu espero não ter embolado muito a cabeça de vocês, mas é que é uma profissão tão linda e tão maravilhosa, com tantas formas de ter sucesso nela, que se eu for explicar cada uma, daria um vídeo de mais de 2 horas. Aliás, na minha imersão, eu entro às 8 da manhã no palco e saio às 2 da manhã do mesmo dia, entro às 8 da manhã no outro dia e saio às 2, porque são muitas formas de fazer muito dinheiro nessa profissão. Autônomo, você pode fazer dessa forma que eu falei, vai acabar repartindo comissão em parceria, e também, se você for de uma imobiliária, você reparte com a imobiliária, mas tem toda uma estrutura ao seu favor. Desejo de coração que, apesar de tantas explicaçõezinhas, microexplicações, que parece que fica muito bagunçado tudo que eu estou falando, porque são várias possibilidades que você pode ter, você ir para uma imobiliária, começar trabalhando para alguém, começar trabalhando com colegas, ter esse ambiente para te auxiliar no começo da jornada, ou você já começar sozinho, começar abrindo seu próprio negócio, mesmo sendo de casa ou não, mesmo tendo cowork ou não tendo. Ambos podem ter resultado dependendo do seu perfil natural, dependendo daquilo que ele tem facilidade de exercer, se ele é autogerenciável. Bacana? Agora, tem como ganhar muito dinheiro sendo corretor de uma imobiliária, sempre a partir da comissão? Lógico que tem, a maioria faz isso. Então não pense que ter 100% do bolo para você ao invés de uma fatia vai te dar realmente um ganho maior ao longo de 12 meses, ao longo de um período, entendeu? Às vezes é melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor. Segue aqui no canal, já comenta, compartilha com o seu amigo que quer ser corretor de imóveis e fique antenado. Eu estou sempre fazendo treinamentos de forma gratuita aí para iniciantes, para experientes, para corretores que querem fazer uma carreira próspera nessa que é a melhor profissão do mundo. Então fica ligado aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo.